Se você tem suas Bíblias, por favor, abra comigo no livro de Neemias. O livro de Neemias, capítulo 8. Vou começar a ler no versículo 10. Neemias 8:10, começando na primeira palavra. E Neemias acrescentou: podem sair e comam e bebam do melhor que tiverem e repartam com os que nada têm preparado. Vou ler outra vez. Podem sair e comam e bebam do melhor que tiverem e repartam com os que nada têm preparado. Este dia é consagrado ao nosso Senhor. Não se entristeçam, porque a alegria do Senhor os fortalecerá. Quero usar como tópico, pregando nessa noite por alguns minutos: e repartam com os que nada têm preparado. Acredito que isso tem uma tremenda aplicação para nós hoje. Abaixe sua cabeça, por favor. Pai, enquanto estou aqui nessa noite, estou confiando totalmente no Senhor, pedindo a ajuda e a graça do Todo-Poderoso Deus. Que a sua presença e o seu poder venha fluir em todo o coração e toda a vida. Precisamos de tua ajuda hoje, porque é pela loucura da pregação que o Senhor escolheu apresentar seu evangelho à humanidade. Nos unge para pregar, ó Deus, e unge esse povo para ouvir. E peço em nome de Jesus, e todos dizem amém e amém. Eu estava em um quarto de hotel e foi mais ou menos 5 anos atrás, eu acho. A Francis tinha acabado de chegar e tínhamos acabado de entrar no quarto. E ela disse: eu te trouxe uma carta do escritório que acho que você deve ler. Peguei das mãos dela sem saber o que tinha ali para mim e como Deus usaria aquilo. E essa carta era bem longa. Vinha da África, escrita por Maurice Platts, que tinha 72 anos na época. Ele começou dizendo: irmão Swagger, e ele me conhece desde que eu era criança. Já construiu igrejas em todo o mundo. E na carta ele disse: estou na África, estou em uma cidade chamada Mombasa, e Deus colocou em meu coração construir uma igreja nessa área do mundo que tem a maior parte da população muçulmana. Chegou a hora de um mover do Espírito Santo e senti de Deus de pedir a sua ajuda. Preciso de $150 mil. Ele continuou e disse: e eu vou bater a massa, carregar tijolos, e eu vou quebrar pedras, vou fazer o que eu tiver que fazer para construir essa igreja, mas se eu tiver que voltar para os Estados Unidos e levantar o dinheiro, vai demorar mais ou menos 3 anos para isso. Você pode me ajudar? Fiquei pensando e Deus falou ao meu coração e mandou fazer, mas não fiz como a maioria de vocês faria. Eu discuti um pouco com o Senhor, porque eu não tinha $150 mil, o ministério não tinha. Fiquei ali pensando: precisamos de um novo computador, isso custa $1 milhão, acabou custando 3 milhões. Precisamos de uma adição ao nosso prédio. E comecei a pensar no equipamento que precisávamos, tentando contar e tentando calcular, e eu pensei: como é que podemos fazer um compromisso com um valor desse? Eu fui para o banheiro, fechei a porta, não queria que a Francis me visse, porque o Espírito de Deus estava tratando comigo, e sei que você está olhando para mim com esse olhar de santarrão.
perguntando por que eu discutiria com o Senhor, mas eu estava ali chorando muito e eu disse assim: Senhor, eu vou ter que te testar. Isso foi uma grande loucura, mas o Senhor permitiu. Como Ele faz com a maioria de nós. E eu disse: não vou mencionar isso, não vou falar nada para a Francis e nem vou mencionar que li a carta. Ela tinha me visto ler, mas eu não ia falar nada. E se ela falar do assunto, eu oferto. 4 dias se passaram, estávamos indo embora e ninguém falou mais nada. Estávamos descendo o corredor daquele aeroporto e tinha uma grande janela do lado de fora. Estava olhando para aquilo e aí tinha algumas pessoas preparando alguma plantação de flores e tal. E do nada eu mencionei: aquelas flores não são lindas? Ela ignorou o que eu disse e falou: temos que mandar o dinheiro para o Maurice Platz. Meu queixo caiu, porque eu não tinha o dinheiro, eu não sei como conseguiríamos. Eu vou adiantar a história um pouco. Eu ainda continuei titubeando. Algumas semanas se passaram, eu voltei para os Estados Unidos, estávamos de volta nos Estados Unidos, e o Senhor continuou me cutucando. Você já tentou deixar de lado algo que Deus queria que você fizesse? É a coisa mais difícil do mundo. E o Senhor falou: você disse que ia mandar o dinheiro e não mandou. Eu falei: Senhor, a próxima vez que eu ver o Maurice Platz, vou fazer isso. Ele falou: olha para a sua direita, ele está sentado ali. Mandamos o dinheiro, eles construíram 2 igrejas. E aí naquele dia entrei no avião. A Francis estava comigo na sessão de turista, estávamos na parte da frente. E Deus começou a falar ao meu coração sobre esse ministério. Isso há uns 5 anos atrás. E o Espírito de Deus falou de uma forma tão forte que eu comecei a chorar literalmente, não só lágrimas descendo, mas soluçando. A aeromoça chegou até mim, eu estava tentando esconder o meu rosto para ela não me ver. Ela perguntou se tinha algo de errado, eu disse que não, disse que estava tudo bem. O Senhor falou ao meu coração e disse: eu quero que você leve esse evangelho ao mundo inteiro. Quero que você construa igrejas, construa escolas bíblicas. Quero que você transmita a minha palavra pela rádio e televisão. Ajude os missionários. Quero que você construa escola para as crianças. Quero que você faça todas essas coisas. Use todo o método, todo o meio disponível para levar minha palavra para todo o mundo. E temos tentado fazer isso. Esse ano, em 1983, vamos enviar entre 7 e 8 milhões de dólares com o propósito de construir igrejas, escolas bíblicas, escolas para as crianças, programas de televisão e de rádio em outros países no mundo inteiro. E nenhum desse dinheiro vai para levantar mais recursos. Todo o dinheiro que mencionei vai para o exterior. E eu espero contribuir cada vez mais, se Jesus tardar, porque eu não tenho alternativa ou escolha senão enviar porções para aqueles que nada têm preparado. Eu quero te levar há muito tempo atrás, até Neemias e depois o apóstolo Paulo. Neemias disse para os filhos de Israel no tempo do avivamento, ele disse: comei carnes gordas e tomai bebidas doces. Antes de voltar a essa passagem, quero ir até Atos 16. O grande livro de Atos, capítulo 16,
versículos 6 a 10, que primeiramente parece ser um pouco mais do que uma passagem histórica. Sem dúvida, muitos de vocês já leram muitas vezes, e para alguns da televisão parece não ter muita significância, mas essa passagem é uma das mais importantes das passagens em toda a palavra de Deus. E percorrendo a região frígio-gálata, note esse termo estranho que vou ler: tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. Defrontando Mísia, tentavam ir para Bítnia, mas o Espírito de Jesus não os permitiu. Estranho. E tendo contornado Mísia, desceram a Troade. À noite sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, de acordo com Lucas, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Olha, vou te mostrar com a ajuda do Senhor a importância desse texto. Nós, nos Estados Unidos da América e na cultura ocidental, como resultado da passagem que li para você nessa noite, toda a vida, toda pessoa que já nasceu, desde a fundação desse país, na Grã-Bretanha, em toda a cultura ocidental, aproveitando os benefícios do Evangelho de Jesus Cristo, que nos deu um padrão mais alto de vida e o maior conjunto de liberdades que o mundo já conheceu, entre qualquer povo, qualquer nação, em qualquer lugar, em qualquer tempo, é um resultado dessa passagem. O apóstolo Paulo estava a caminho do leste. Ele estava a caminho de pregar o Evangelho na direção oposta que o Espírito o enviou e disse: vá para o oeste ao invés do leste. Como resultado daquela grande visão da Macedônia, foi para a cidade de Filipe. Anos depois, o Evangelho saiu dali para a Grã-Bretanha, debaixo do poder romano, e depois veio para esse novo país, os Estados Unidos da América. E se Paulo tivesse seguido para o outro lado e não tivesse levado o Evangelho como o Espírito de Deus o direcionou, há uma possibilidade que esse país hoje estaria como a Índia é nessa noite, sem Deus, sem esperança, afogando e morrendo na superstição, vivendo em um inferno na terra, vivendo em uma agonia que é indescritível. E disse tudo isso para resumir que as liberdades que essa nação tem aproveitado, e alguns podem estar aqui nessa noite dizendo: irmão Swagger, estamos tentando sair de uma recessão, as coisas não estão tão bem. E eu entendo que os Estados Unidos têm seus problemas, e para vocês em outros países vão entender o que estou dizendo também. Mas ainda temos as maiores liberdades, a maior prosperidade que qualquer outra nação tem na face da terra hoje. Essa é a única nação na face da terra que todo mundo quer estar aqui. Ninguém está tentando ir para a União Soviética. Um espertalhão se levantou nas Nações Unidas e falou sobre remover as Nações Unidas daqui, e o embaixador disse: tudo bem, eu vou ficar dando tchauzinho para você na beira da praia. Eu queria me levantar e aplaudir dizendo: tira a ONU daqui. E para vocês que amaldiçoam os Estados Unidos, por que você não vai para Moscou, hein?
Acampe na beira de um rio lá em Moscou, para ver como o resto do povo lá vive, ver como funciona a polícia secreta lá. Ficam todo o tempo te vigiando e as pessoas ficam tentando comprar batata, carne, pão. E aí você vai ver a grandeza dos Estados Unidos, e é por causa do poder do Todo-Poderoso Deus e as bênçãos de Jesus Cristo. Já estive em outros países, já estive em todo esse mundo. E você não sabe quão abençoado você é. A América não sabe da plenitude da riqueza que ela tem. Se você andasse nas ruas de Calcutá, ou Porto-Príncipe no Haiti, ou país após país no mundo, e visse a dor, o sofrimento, a fome e a dor, você então veria que esse país é grandioso. E grandioso, eu quero que os políticos escutem isso. Eu quero que o Congresso escute. Quero que a grande Suprema Corte escute. Quero que o presidente escute. Quero que vocês, candidatos à presidência, escutem. Quero que toda a nação escute. É grande não por causa de nossos senadores ou congressistas ou representantes, ou nossa forma de governo republicano ou democrático. Graças a Deus por isso. Mas esse país é grande pelas palavras do Todo-Poderoso Deus e do conceito judeu-cristão que vem da palavra escrita do Todo-Poderoso Deus, que traz a maior liberdade que o mundo já conheceu. Coma as gorduras e beba as doçuras. Essa nação tem comido a gordura e bebido a doçura, como nenhuma outra nação já comeu a gordura e bebeu a doçura. Ainda assim, hoje existem forças poderosas nessa nação tentando mudar isso. Veja bem, a influência do cristianismo é o fator mais poderoso na face da terra. Quando eu ainda era criança, eles exigiam que nossos professores vivessem vidas limpas na escola. Os livros que estudei quando criança contavam a história dessa nação. Eu lembro de ler com muita empolgação sobre George Washington no Valley Forge, e sobre Lincoln enquanto ele orava pedindo direção de Deus em Gettysburg. Eu estava lá com Jackson em Nova Orleans enquanto ele lutava na batalha de Nova Orleans contra os britânicos. Nossos filhos não escutam mais sobre isso. Mas essa influência judeu-cristã foi o que nos deu essa prosperidade, liberdade, como nenhuma outra nação conhece. Mas começando há uns 50 anos atrás, pouco a pouco, poderes malignos, poderosos, têm tentado destruir isso. O humanismo secular apareceu, não é novidade, isso é algo antigo, é um plano diabólico de Satanás. E não confunda humanitarismo com humanismo, são duas coisas diferentes. O humanismo secular vai destruir essa nação por completo. Se nosso sistema educacional e o púlpito não largar essa podridão do inferno. O humanismo secular diz que Deus não existe, está centrado no homem. Diz que o homem vai resolver todos os problemas. Os humanistas seculares dizem que não vamos buscar uma deidade para nos salvar, pois ela não existe. O humanismo secular diz que não existem absolutos. Nessa Bíblia existem absolutos, viu? Deus disse, não farás. São absolutos, algumas coisas ele gosta, algumas outras coisas ele não gosta. Ele aprova algumas coisas e não aprova outras coisas. O humanismo secular, tudo é relativo, ética situacional.
Se te faz sentir bem, então faz. Não tem nada certo e nada errado. O que é bom para você, vai e faz. Se você não gosta, não faz. Se você gosta, faz. Isso é humanismo secular e vai te destruir. Agora, a educação humanista é responsável por reescrever a história americana, que resultou na secularização da lei e do governo. Por causa da separação entre a igreja e o Estado, a herança cristã americana foi apagada dos livros de história das escolas e também da memória e da mente dos nossos filhos. Para todos os propósitos práticos, nos tornamos uma nação que perdeu de vista o seu passado e suas raízes. E essa geração está tropeçando, buscando algo. Escute. Em 1940, essas foram as principais ofensas nos nossos sistemas públicos de educação: correr pelos corredores, mascar chicletes, uso de roupas inapropriadas, e me mandaram muitas vezes para casa por isso, fazendo barulho, isso também me deu muito problema, e jogar papel fora da lata do lixo. Esses eram os pseudos pecados nas nossas escolas em 1940. Mas desde que o humanismo secular colocou suas garras sobre o sistema educacional, as principais ofensas no sistema educacional público de 1980 são estupro, roubo, assalto, roubo, arrombamento, abuso de drogas, incêndio culposo, abuso de drogas, porte de armas, vandalismo, assassinato e extorsão. Isso caracteriza o sistema educacional nos Estados Unidos da América hoje, que é o resultado de nosso sistema humanista nas escolas. Quero que você escute isso. Uma aula de saúde no colegial, que ensina contracepção para estudantes em uma certa escola, que eu não vou mencionar o nome, recebeu aprovação do Conselho de Educação em uma de suas recentes reuniões, e o objetivo do programa é instruir com sucesso aulas com menino e meninas, falando de contracepção e educação sexual, tanto em nível colegial quanto níveis mais baixos. O livro que foi escolhido é um manual de sexo completo. Defendia sexo antes do casamento, acariciamento, homossexualismo, lesbianismo, e continha 5 páginas sobre técnicas para relações sexuais e detalhes sobre contracepção. Escuta, eu podia falar o nome da cidade, mas não vou. Essa é a aula de educação sexual sendo ensinada em nosso sistema público de educação nessa área. Estão usando um livro chamado Sexualidade Humana. Em primeiro lugar, ensinam homossexualismo e lesbianismo, incluindo técnicas e descrições explícitas. É o que estão ensinando seus filhos. Em segundo lugar, sexo antes do casamento, acompanhado de detalhes e grandes técnicas. Em terceiro lugar, prostituição, homem e mulher, motivações e benefícios. Você pode dizer, não tem como, mas está acontecendo. Em quarto lugar, incesto, apresentado como uma prática comum. Em quinto lugar, sodomia, incluindo terminologias descritivas de 9 maneiras. Bestialidade, que quer dizer ter sexo com um animal, mostrado como uma atividade experimental em 20% de uma certa classe em nossa sociedade. Depois, masturbação, incluindo 20 métodos inofensivos. Aborto, drogas, instruções sobre doses baixas e efeitos haxixe, LSD e do álcool. Outro dia, um psicólogo falou para os pais dessa nação que eles devem ensinar seus filhos a xingar.
que devíamos ensiná-los a falar palavrão, assim eles iam conseguir se expressar. Ô, seu psicólogo, se você estiver assistindo esse canal, mesmo que seja por acidente, eu quero te dar um recado. Você é o maior idiota que qualquer ser humano já viu, escutou ou viu em toda a vida dele. Quando chegar a hora de você morrer e fizerem uma autópsia em você, vão encontrar alface no lugar do seu cérebro. Eu sei que parece algo maluco, mas tenham coragem, filhos do Deus vivo. Eu creio que essa nação não vai cair. De alguma forma, nós vamos conseguir com a ajuda e pela graça do Todo-Poderoso Deus. Por quê? Por quê? Em meio de todo o mal e toda a podridão, 1983 foi designado como o ano da Bíblia. Glória a Deus! Essa é a resolução do Senado dos Estados Unidos e da Câmara de Representantes. Emenda J867. Diabo, escuta aqui. A Bíblia é a palavra de Deus e fez uma contribuição única no molde dos Estados Unidos como uma nação e um povo abençoado. E eu amo essas palavras aqui, olha, que sempre tivemos uma convicção religiosa vindo das Escrituras no estabelecimento de nossa nação. Os ensinos bíblicos daqui inspiraram o governo civil, por isso estão na Declaração de Independência e Constituição dos Estados Unidos. E nossos grandes líderes nacionais, entre eles o presidente Washington, Jackson, Lincoln e Wilson, contribuíram na grande influência da Bíblia no desenvolvimento do nosso país. Nas palavras do presidente Jackson, a Bíblia é a rocha na qual essa república é construída. Aleluia! Glória! E diz, a história de nossa nação claramente ilustra o valor de aplicar voluntariamente o ensino da Bíblia na vida das famílias e da sociedade. Essa nação agora está enfrentando grandes desafios que testarão essa nação como nunca foi testada antes. E, por isso, precisamos renovar nosso conhecimento e nossa fé em Deus através das Escrituras, que é o que vai fortalecer nossa nação e nosso povo. E como decisão unânime da Câmara de Representantes e dos senadores dos Estados Unidos da América, reunidos aqui, o presidente tem autorização para designar 1983 como Ano Nacional da Bíblia, reconhecendo a influência que a Bíblia tem tido em nossa nação, que ainda precisamos estudar e aplicar os ensinamentos da Bíblia em nossa vida. Escuta aqui, nosso Deus ainda está em seu trono. Nada que está acontecendo surpreende Ele ou está além do seu controle. Em nenhum outro tempo houve uma colheita tão grande. Os corações se abrem nos tempos difíceis. A mensagem do Evangelho nunca foi tão extensiva ou relevante. As Escrituras estão se cumprindo e o Evangelho de Jesus Cristo está alcançando hoje o mundo inteiro, dizendo ao homem que Jesus salva e o sangue dele deixa mais branco do que a neve. Aleluia! Comemos a gordura e bebemos a doçura por causa das palavras desse livro. Mas quero dar outro alerta. Se perdermos, perderemos por causa do púlpito. Você está me ouvindo? Se perdermos essas liberdades, perdermos o que Deus nos deu, vamos perder de trás dos púlpitos. As igrejas hoje não pregam mais a palavra e o poder de Deus. O modernismo tem entrado como tentáculos para destruir o poder do púlpito.
Os homens precisam voltar a declarar que essa é a palavra de Deus, voltarem a pregar sermões e pararem de dar resumos de livros. Metodistas, vocês precisam ser avivados. Vocês têm que mandar embora esse líder que vocês têm na atualidade e arrumar um que tem Jesus em seu coração, que crê no sangue do Cordeiro e no poder do Espírito Santo. Batistas, vocês têm que ser cheios do Espírito Santo até que o poder de Jesus encha a sua vida e encha a sua alma. Presbiterianos, vocês têm que voltar para o altar até que Jesus toque o seu coração. Pentecostais, me escutem. Se vocês esquecerem a rocha na qual vocês estão de pé, e o sangue que foi derramado na cruz do Calvário, e o poder do Espírito Santo que te encontrou e te mudou, não importa quantos doutorados você possa conseguir, ou quantos diplomas você tem, você vai perder tudo, porque o que nos engrandeceu foi o poder do Espírito Santo, enchendo corações e vidas de homens e mulheres que acreditavam que Jesus salva, e que Jesus enche do Espírito Santo, e que Jesus cura, e que Jesus liberta os cativos. Eu quero te dizer isso. Quando ficamos tão educados e nosso nariz fica tão empinado que se chover a gente afoga. E não conseguimos mais ouvir o céu. Deus virá aqui em Ohio, no meio de alguma comunidade, e encontrará alguém que não fala bem a língua, ou que nunca pisou dentro de um seminário, e encher do poder do Todo-Poderoso Deus, com o poder dos céus enchendo a sua alma, o Evangelho em seu coração e o poder do Espírito Santo fluindo nele como um rio, para se levantar e dizer: assim diz o Senhor, assim diz o Senhor, assim diz o Senhor, assim diz o Senhor. O Deus que anda nas ruas de ouro não está impressionado com nossos prédios ou nossa religião. Para ser sincero e honesto, a maior parte disso fede para ele. Católicos, 50 milhões de vocês nos Estados Unidos, Jimmy Swaggart é seu melhor amigo protestante. E um de vocês agora está prestes a desligar a TV. Deixa quieto aí. Eu te amo e creio que existem milhões de católicos que amam Jesus. Creio que existem milhares de padres que amam o Senhor, eu creio. Mas eu quero te dizer, e digo isso com toda a diplomacia e amor que tem, alguém tem que falar para vocês. Alguém tem que falar. Alguém precisa falar para você entender o que está sendo dito. Quando você subir até a glória, e você entrar nos portais de pérola e ruas de ouro, e ele disser: bem-vindo, meu filho, não vai ser por causa do Papa, não vai ser porque você chorou diante de um padre, não vai ser porque colocaram hóstia em sua boca, ou por causa da missa, não vai ser porque você rezou Ave Maria, Mãe de Deus, ou rezou para os santos, mas será porque você é lavado no sangue precioso, o sangue de Jesus, do Todo-Poderoso Deus. Ele é o único que pode te salvar, o único que pode te salvar, o único que pode te salvar. E se você está confiando no pregador, ou no evangelista, ou na igreja batista, ou na igreja católica, ou no padre, ou qualquer outra coisa para te salvar, você não vai conseguir. Não vai. Porque errado, é antibíblico, isso não está nas escrituras. Isso não existe. Você pode dizer: Jimmy Swaggart,
Você está me deixando nervoso. Essa é a minha intenção. E alguns estão pensando, você não devia dizer nada. Um dia, quando estivermos diante de Deus, eles vão estar felizes, e vocês também, que alguém disse algo, que alguém disse algo. Uma senhora católica me escreveu outro dia e falou: eu te odiava, irmão Swagger. E ela disse: eu até rangi os dentes. Ela falou: ficava andando muito brava. Quem você pensa que é falando aí da igreja mãe? E olha, eu não estou interessado na mãe, estou interessado no filho. E ela disse um mês depois: algo me pegou, algo me pegou, algo veio sobre mim. Igreja, quando você entende que essa é nossa força e nosso poder, não é o tapete no chão ou lustre no teto, mas é algo que vem sobre nós e que salvou os metodistas, que salvou os batistas, que mexe com os pentecostais. Eu te digo que algo veio sobre mim e mudou a vida dela, salvou a alma dela. Aleluia. Muito bem, esse foi meu primeiro ponto. Comemos a gordura e tomamos a doçura, por causa do Evangelho. Por causa do Evangelho. Comemos a gordura e tomamos a doçura. Você acha que eu estou brincando? Não estou. Meu segundo ponto: envie porções para os que não têm nada preparado. Eu quero te dizer algo, esse é o coração de Deus. Se você quer saber aonde Deus habita, esse é o coração de Deus. E o mais triste é que mesmo que essa grande salvação tenha sido dada a você, a maioria dos cristãos, a maioria dos que me assistem pela televisão, nunca deram nada para levar o Evangelho para outro lugar. Nada, nada. E o mandamento simples é: envie porções para eles, que não tem nada preparado. Nos últimos 60 dias, esse ministério viu um ataque de Satanás que nunca experimentei. É como se a guerra tivesse sido declarada. Outro dia eu estava em El Salvador, na cidade de São Salvador. O senhor Kissinger estava lá na mesma noite que estávamos naquele hotel. E naquele pequenino país, alguns dos missionários que mais amam a Deus estão naquele lugar. Construímos não sei quantas igrejas, seminários, escolas para crianças, ajudando a alimentar 15 mil todos os dias e educá-los até o 6º ano. E daqui a pouco falo um pouco mais disso. E olhei para todas as baterias de câmeras de televisão, os fotógrafos ali, eu via vários flashes, como se fosse o homem mais poderoso do mundo. Quando ele saiu do elevador, e eu falei: Senhor, enquanto oro por ele, o senhor Kissinger não entende que esse é um conflito espiritual. Mas esse ministério, e acho que nunca conheci uma pressão tão grande. Estava orando outra manhã e acredito que Deus me deu uma visão, creio em meu espírito que foi o que eu vi. Eu vi e me partiu o coração, eu chorei. Foi como se Deus tivesse aberto a porta. E eu vi vitórias acontecendo nos campos do mundo inteiro. E via homens de Deus que tinham
trabalhado por anos e agora podiam ir adiante como nunca progrediram antes. E em minha visão, vi eles virarem para trás e abrir os contêineres de munição, mas não havia munição ali. Estava vazio. Eu vi como se estivesse diante de mim pessoas sofrendo, suor e sangue, mas as caixas estavam vazias. E então Neemias disse: hoje é um dia santo, escuta, acredito com tudo em mim que essa é a hora para a igreja do Deus vivo levar o evangelho ao mundo inteiro. Eu creio nisso. Creio que esse dia é santo. Creio que homens e mulheres que entregaram seu tempo, seus talentos, seus filhos, seu dinheiro para levar esse evangelho, creio que Deus vai te abençoar como você nunca foi abençoado. Eu creio. Creio que Deus ordenou que hoje seja o dia. Existem mais pessoas sendo salvas agora atrás da cortina de ferro do que em qualquer outra época. Um desertor, escute o que estou te dizendo, um desertor da União Soviética outro dia disse, sendo entrevistado pela CIA, disse que a União Soviética não vai durar muito. Perguntaram a ele por quê, e ele disse porque milhares de centenas de milhares por detrás da cortina de ferro estão aceitando a Jesus Cristo, entregando o coração para o Redentor, salvos pelo sangue do Cordeiro, e eles vão se levantar e acabar com aquela tirania comunista. Essa é a hora, chegou a hora. Eu estive no coração de Pequim, na China, e escutei o programa de rádio que financiamos de Hong Kong, chegando até aquela cidade, falando para os chineses que Jesus salva e seu sangue lava mais branco do que a neve. Eu estive na praça de Tiananmen, no coração de Pequim, debaixo da foto de Mao Zedong, segurando uma Bíblia e pregando, e disse: se você beber dessa água, você vai ter sede outra vez, mas se beber da água que dou, nunca mais terá sede. Louvado é o nome do Senhor. Eu creio que o maior avivamento que o mundo já viu está para acontecer, porque esse dia é santo. Glória! Eu quero dizer bem alto aqui, nós declaramos guerra contra o diabo, como nunca declaramos antes. Glória a Deus, aleluia ao Cordeiro, louvado seja o nome de Jesus, porque esse dia é santo. E ele diz: não fique triste, um termo estranho. Não pense que é um peso ter que apoiar essas obras. Eu estava no Haiti, Santo Domingo, estive em 10 países nas últimas semanas. Vi escolas que estamos construindo lá. Algumas têm até 1.200 crianças em cada escola. Aquelas crianças, no momento que eu chegava lá, porque o nosso programa passa, eles me abraçavam. Criancinhas de 5, 6, 7, 10 anos de idade, e em espanhol começavam a cantar: tem um espírito muito doce neste lugar. Aleluia! Deus honrou essa nação com privilégio de levar o evangelho. Eu vi homens que a média de salário em El Salvador é $2 o dia. No Haiti é 75 centavos o dia. E a maioria, na verdade, muitos daqueles cristãos em El Salvador, Haiti, por aí vai, estão dando até 25% do seu salário para construir igrejas. Eu estive em um com muros altos, tinham dado tudo que tinham. Ele construiu, ele viu o programa, começou a amar a Deus, um dos oficiais lá no Haiti. E foi para a pior área de Porto Príncipe, cheio de voodoo, cheio de macumba.
O poder de Deus veio e ele agora tem umas 500 pessoas. E ele tem um prédiozinho mais ou menos 5 vezes maior do que esse piano. Construindo agora outra igreja. E o muro é dessa altura, acabamos de enviar o dinheiro ontem para terminá-la. Mas olha, o bruxo disse, vamos te parar. E a irmãzinha daquele pastor, com a pele negra como um carvão. Ela é bem baixinha. Foi até aquele bruxo, ele jogou uma água que ele tem nela lá e falou, daqui 30 dias você vai morrer. Cutucando onça com vara curta, viu? Aleluia. Irmão, você está mexendo com o Espírito Santo. Aleluia. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Aleluia. Eu estou falando de um poder que é mais forte do que os poderes do inferno. Mais forte do que os poderes do inferno. Mais forte do que qualquer espírito demoníaco das trevas. Aquela baixinha se levantou, baixinha, mas não estava nem aí. E falou, aquele que está em mim é maior do que aquele que está no mundo. Glória, 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 aleluia, aleluia. E em 30 dias aquele bruxo morreu. O bruxo morreu. E toda aquela comunidade aceitou Jesus como Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. Hoje é um dia santo. Hoje é um dia santo. Hoje é um dia santo. Alguns de vocês aí, mortos, paradões, estão na sala dizendo, se você falasse mais baixo. Irmão, eu falo alto mesmo. Eu quero que o inferno me escute. Eu quero que os diabos me escutem. Eu quero que Satanás me escute. Quero que todo aquele que duvida me escute. Que todo ateu me escute. Que todo comunista me escute. Jesus está voltando. E essa é a palavra do Todo-Poderoso, que tem poder para salvar todo ser humano na face dessa terra. E pode fazer do bêbado alguém sóbrio, da prostituta uma pessoa santa. Louvado é o nome do Senhor Jesus, porque hoje é um dia santo para o Senhor. Me ligaram hoje e perguntaram, você pode mandar 135 mil dólares? Estão construindo um centro evangelístico no México. Deus tirou aquele presidente comunista corrupto que eles tinham e colocou um melhorzinho lá. Aleluia. Meu Deus, eu não devia falar isso. Me ajuda, Deus, me ajuda. Olha, você sabe por que o Papa foi para a América Central e América do Sul? Sabe por que ele foi para Guatemala, para Nicarágua? Você sabe por que ele foi para o Haiti? Sabe por que ele foi para a República do Panamá, para Honduras? Sabe por que ele foi? Não é por causa da política, não foi para visitar as igrejas católicas, mas porque muitos católicos estão sendo salvos pelo sangue de Jesus e cheios do Espírito Santo. Milhares deles estão entrando no reino de Deus, aceitando o Senhor dos Senhores. Envie uma porção para aqueles que não têm nada preparado, e pela graça de Deus nós vamos enviar. Glória a Deus. Aleluia. Envie uma porção para aqueles que não têm nada preparado. Ele diz que a alegria do Senhor é sua força. Aleluia. Ele não disse, tragam as ovelhas, tragam as ovelhas. Ele não disse que essa é a sua força. Ele não disse, amado, é a sua força. Você está me ouvindo? Deus está cansado da religião, cansado de pregadores mortos, pregando sermões mortos para congregações mortas. Ele disse, a alegria do Senhor é a sua força. A alegria do Senhor é a sua força. Aleluia! Glória!
Escuta aqui, igreja, dá um brado, igreja do Deus vivo. Você tem uma razão para bradar. Dê um brado, igreja do Deus vivo. Você tem uma razão para bradar. Igreja, dê um brado com o nome de Jesus, o poder do Santo Deus, pois a alegria do Senhor é a sua força. Aleluia! A maioria das propagandas da televisão me deixam enjoado, mas tem uma que eu gosto. Mostram a mulher tentando lavar suas roupas, mas tem uma mancha que não quer sair. Aí eles colocam na tela uma caixa ou uma garrafa, escrito brado. Aí ele fala: se você não consegue tirar a mancha, dê um brado. Dê um brado. Toda vez que ele fala, eu fico feliz. E eu falo para o diabo: eu vou dar um brado. Todas as vezes que os poderes das trevas vierem, eu vou dar um brado. Quando o diabo disser: você não vai conseguir, eu vou dar um brado. Quando Satanás disser: não é possível, eu vou dar um brado. Eu vou dar um brado para a glória de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Jesus salva, Ele batiza com o Espírito Santo. Dê um brado, dê um brado, dê um brado, dê um brado. Jesus salva, Jesus salva. E o sangue dele deixa mais branco do que a neve. Jesus salva, Jesus salva. E seu sangue deixa mais branco do que a neve. Eu dou risada desses pequeninos aí, esses ridículos, coisinhas patéticas, repórterzinhos de nada, que escrevem ali sua coluninha e acham que vão parar a igreja do Deus vivo. Seu corrompido, pequenino, você não é, você é um projeto de gente. Semana passada peguei com uma manchete: Jimmy Swaggart tem problemas com o governo. E eu pensei: mané, eu não tenho problema com o governo, não. Imbecil. Estou sendo educado. Você tem que me escutar quando eu estou sozinho. Eu não gosto deles. Não gosto de mentirosos. E alguém falou: não pega tão pesado. Não estou pegando. É que em 10 anos essa é a primeira vez que você está acordado na igreja. Escuta aqui. O preço foi pago pelo que temos. Um preço foi pago. Estou na televisão pregando para milhões. E um homem que já pagou o preço é o esposo dessa mulher aqui. Estava na televisão quando os demônios estavam querendo tirá-lo de lá. E me inspirou. Talvez eu não estaria pregando se não fosse por ele. Aleluia. Rex Humber, nós te amamos. Deus te abençoe. Nós somos gratos pelos anos de evangelho que você pregou e libertou milhares de almas pelo precioso sangue de Jesus. Deus está unindo o povo dele. Tentaram crucificar o Oral Roberts porque ele teve uma visão de Jesus com 5 metros. E ele falou para um cara outro dia: ele é muito maior do que isso, filho. Glória! Glória, aleluia! Estou tentando me acalmar, estou fazendo o possível, estou tentando ficar calmo, mas está em meu coração e agora eu estou deixando fluir. Eu estou sentindo aqui na minha alma. Deus está unindo o povo dele. Deus está unindo o povo dele.
E vai chegar uma hora quando os batistas não serão mais batistas, assembleianos não serão mais assembleianos, os católicos não serão mais católicos, metodistas não serão mais metodistas, presbiterianos não serão mais presbiterianos, mas serão santos, lavados pelo fluir que vem do Calvário, salvos pelo poder do Todo-Poderoso Deus, porque Jesus entrou no coração deles e agora eles são um. Jesus orou como nós somos um. É uma igreja gloriosa, sem mancha ou mácula, lavada no sangue do Cordeiro. Envie porções para aqueles que não têm nada preparado. Envie porções para aqueles que não têm nada preparado. O ano era 735, há muito tempo atrás. A igreja tinha se deteriorado até que as trevas a condenou. Um homem velho, de cabelo branco, tinha vivido muitos invernos, corcunda por causa da idade, e ele estava morrendo. Seu nome era Bidi, B-I-D-I, tentando traduzir a Bíblia para o inglês anglo-saxano. Quando os escribas o encontraram no último dia, disseram: mestre, será que você consegue? Ele disse: eu preciso fazer isso. Ele tinha chegado até o 6º capítulo do livro de João, e ele recomeçou naquele dia com as palavras: o que é isto entre tantos? Às vezes eu vejo o mal como um buraco negro e penso: Deus, como vamos pará-lo? O que é isso entre tantos? Mas há mais poder nisso. E ele chegou às últimas frases do livro de João. A cabeça dele abaixou e disseram: mestre, você pode acabar? Ele se levantou por alguns minutos e traduziu as últimas palavras em inglês do livro de João. Os escribas escreveram e ele disse: me leve para a janela. Eles o levantaram, segurando ele contra a janela. E suas últimas palavras foram: em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. E morreu. Ele está se preparando. Jesus está. O tempo está acabando. Hoje é um dia santo. Nunca antes na história da humanidade houveram oportunidades como agora. Envie uma porção para aqueles que não têm nada preparado. Abaixe sua cabeça, por favor. Rei da glória, Rei dos reis. Eu peço, Senhor, se mova nesse lugar com uma convicção poderosa do Espírito Santo. Alcance esse auditório, alcance os que assistem pela TV. Eu peço em seu nome, de cabeças baixas e olhos fechados. Eu não te conheço ou o seu coração, eu não sei o clamor da tua alma, mas Deus sabe. Existem muitos de vocês aqui nessa noite, na miséria, solitários. As coisas se despedaçaram, ou estão se despedaçando.
Você precisa de Deus e de Jesus. Quantos aqui hoje dizem: Jimmy Swaggart, não estou vivendo corretamente? Sei que não estou. No meu interior eu sei que não estou bem. Preciso de oração. Eu fecho os meus olhos à noite e vejo o inferno. Irmão, se você der uma oportunidade para Deus, você pode fechar os olhos e ver o céu. Quantos aqui hoje podem confessar que não estão vivendo corretamente, estão na direção errada e precisam de oração? Levanta sua mão. Estou te vendo, obrigado. Levante bem alto, Deus te vê, Ele te ama. Lá atrás, deixa eu ver. Obrigado, obrigado, muito obrigado. Estou vendo, continue levantando a mão. Preciso de centenas de cristãos aqui para orar comigo, para que uma convicção do Espírito Santo de Deus venha poderosamente sobre esse lugar. Por favor, por favor. Quero que todos se levantem, por favor, se levantem. Quero que todos lá de trás até aqui, atrás, os lados, no primeiro piso, que levantaram a mão, um dos passos mais importantes que você já deu. Quero que você dê outro agora. Quero que você venha para casa. Quero que você venha para o seu lugar, que é a sua casa. A vida verdadeira aqui. Jesus te ama. Quero que você saia de onde você está, desça essas escadas, as arquibancadas e venha até aqui onde estou. Venha de onde você estiver. Quero que você venha deixando tudo para trás e voltando para casa, para o Rei dos Reis. Enquanto eles cantam agora, eu quero que você venha. Just as I am, without one plea, but that thy blood was shed for me, and that thou bidst me come to thee, O Lamb of God, I come, I come, just as I am, and waiting not to rid my soul of one dark cloud, to thee whose blood can cleanse each spot, O Lamb of God, I come, I come. Eu quero que você olhe para o irmão Swaggart por um instante, vocês pela televisão. Quero que vocês também olhem para mim e prestem bastante atenção. Amigo, creio que chegou a hora de você se acertar com Deus. Parar de brincar com a religião e entregar tudo para Jesus. O tempo está acabando. O Espírito dele te tocou nessa noite porque ele te ama. Se você der a ele uma oportunidade, ele tem um futuro glorioso para você. Não existem limites, não existe fim. E você está aos pés da cruz e ele está falando para você: siga-me. Daqui a alguns instantes, se você confiar nele, se você crer, todo pecado vai sumir. O seu velho homem não vai mais viver em você. E ele pode te salvar. Aleluia! Estou para te apresentar a uma onda.
que as drogas desse mundo nunca podem te dar. De ser salvo pelo sangue do Cordeiro. E como é que eu recebo isso, irmão Swagger? É através de uma antiga história, da mesma forma que Simão Pedro recebeu. E o apóstolo Paulo também. Da mesma forma que Abraão recebeu. E Josué, Moisés, Tiago e João. Você está para nascer de novo. E quero que você abaixe a cabeça e feche os olhos. Quero que você, pela televisão, faça a mesma coisa, por favor. Vou fazer a oração do arrependimento e quero que você repita comigo, em voz alta e de todo o coração. Você, pela televisão, faça a mesma coisa. Vamos orar. Querido Deus do céu. Estou cansado da minha velha vida. Quero algo novo. Algo duradouro. Nesse momento, eu peço Jesus para entrar em meu coração. Eu te entrego minha vida. De acordo com tua santa palavra. Romanos capítulo 10. Versículos 9 e 10. Com a minha boca eu confesso Jesus Cristo. Em meu coração eu creio que Deus ressuscitou a Jesus dentre os mortos e que Ele é capaz de me ressuscitar, espiritualmente falando, dentre os mortos. Eu aceito Jesus como meu Salvador e meu Rei. O seu sangue precioso derramado limpa toda mancha. E de acordo com sua palavra, agora eu aceito e creio. Estou lavado, estou limpo, transformado, eu estou salvo. I'm going to thank